Deus, ela continua sendo viva e eficaz nos seus propósitos, nos seus projetos, e que mais uma vez Deus ele venha nos abençoar por intermédio da sua palavra. Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 6, diz assim: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Uma coisa que fica interessante aqui para nós, no livro de Apocalipse, neste texto em que estamos fazendo esta análise, é justamente o versículo de número 8, aonde nós encontramos algo interessante no céu e não na terra, as orações dos santos. E nós precisamos verdadeiramente viver uma vida de oração. Observa que se ainda na glória há este momento de oração, este momento de diálogo e até mesmo de comunhão dos santos com o Senhor, nós também aqui na terra precisamos manter este nível de vida, este nível de comprometimento com esta área tão importante da vida cristã, que são as orações, que é a oração, e que nós precisamos a cada dia estarmos desenvolvendo, estarmos a cada dia buscando, para que possamos ter uma vida plena diante de Deus, e uma vida reta diante de um mundo que infelizmente tem se perdido a cada dia no meio das trevas. Porém, um dos problemas que algumas pessoas enfrentam é justamente o seguinte: como orar? Quais são as áreas que eu preciso orar? Por que é que eu preciso orar? Quando que a minha oração ela vai ter poder? Nem toda oração ela vai ser respondida, ela vai ser ouvida sim, mas ela não será respondida. Mas o interessante é que quantas pessoas estão orando somente em favor de si próprio, dos seus próprios benefícios? Quantas pessoas estão e aprenderam assim? O problema é esse, que aprenderam a fazer orações, na maioria das vezes, egoístas, sem se preocupar com o próximo, sem se preocupar com o reino de Deus, que é de suma importância que nós nos preocupemos com o reino de Deus. E o Senhor Jesus, ele nos ensina verdadeiramente a buscarmos o reino de Deus. Mateus 6,33, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas quem acrescenta é o próprio Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9, a seguir diz assim: portanto vós orareis assim. Isso aqui é Jesus ensinando a orar. Isso aqui é Jesus ensinando as pessoas a orar, no caso aqui os discípulos. Portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então a primeira coisa, uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer e nos atentar é justamente nos preocuparmos com a santificação do nome de Deus. E nós devemos orar para que isso aconteça. Nós devemos não somente fazer a nossa parte, vivendo uma vida imaculada, uma vida santa, uma vida justa, uma vida reta, mas nós também devemos orar para que, através de muitas e muitas pessoas, o nome de Deus ele seja santificado, e nós precisamos orar dessa forma, nós precisamos buscar para que o nome do Senhor ele seja glorificado. O versículo 10 diz: venha o teu reino. Nós precisamos orar para que o reino de Deus ele se estabeleça de forma plena, de forma completa, de forma gloriosa na face da terra, assim, no presente momento. De que forma que isso vai acontecer? Quando as pessoas verdadeiramente crerem e receberem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, e deixar que Ele reine, entronize nos seus corações, para que as suas vidas e as suas condutas sejam vidas que verdadeiramente expressem o reino de Deus na terra. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. E aqui, talvez um dos maiores problemas, que às vezes eu não quero que Deus faça a vontade dele, eu quero que Ele faça a minha vontade. Então nós temos que
nos despir da nossa vontade, nos vestirmos da vontade de Deus. O que o Senhor Jesus ele ensina, seja feita a tua vontade. Então o próprio Cristo ele ensinou na oração que nós devemos orar para que a vontade de Deus ela seja feita e que nós possamos verdadeiramente estarmos levando uma vida que engrandeça a Deus. Como? Santificando o nome dele, orando para que o reino dele se estabeleça na vida das pessoas, na face da terra, e que a vontade de Deus ela se cumpra. Por que a vontade de Deus precisa se cumprir? Primeiro, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, se nós andamos na vontade de Deus, com certeza nós vamos estar de forma melhor, de forma plena, para a glória do nome dele. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 9, e eu vos digo a vós, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Versículo 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Nós precisamos, nas nossas orações, nas orações dos santos, pedirmos a Deus cada vez mais uma porção maior, a plenitude do Espírito Santo nas nossas vidas e verdadeiramente, aí sim nós vamos estar orando para que o nome de Deus seja santificado, o reino de Deus se estabeleça na terra, a vontade dele se cumpra não somente nas nossas vidas, mas de forma plena em todas as nações, em todos os lugares, mas nós precisamos da plenitude do Espírito Santo. Uma pessoa que não tem a plenitude do Espírito Santo, infelizmente, esta pessoa está cada vez mais em trevas, essa pessoa está mais distante de Cristo, essa pessoa está muito mais longe do reino de Deus. Não dá para dizer que estamos inseridos no reino de Deus sem a plenitude do Espírito Santo. Não dá para dizermos que estamos fazendo a vontade de Deus sem a presença e sem a plenitude do Espírito Santo nas nossas vidas. Não dá para viver uma vida reta diante de Deus e dos homens sem a plenitude do Espírito Santo. Nós precisamos verdadeiramente, ainda mais nos dias de hoje. O Senhor Jesus ele disse sobre a multiplicação da iniquidade, e é o que nós estamos vendo hoje. O que está acontecendo nos 4 cantos do mundo, a multiplicação da iniquidade, e as pessoas vivendo de uma forma egoísta, de uma forma idólatra, de uma forma perversa, de uma forma maligna, e nós precisamos cada vez mais clamar pelas ações do Espírito Santo nas nossas vidas, pela plenitude do Espírito Santo nas nossas vidas, e aí sim nós vamos verdadeiramente ver a vontade de Deus ela se cumprir, ver a vontade de Deus ela ser manifesta. Por quê? Porque as pessoas vão estar olhando para nós, que vamos estar fazendo a vontade de Deus, vamos estar manifestando o reino de Deus na face da terra, vamos estar verdadeiramente orando para que também o reino de Deus se estabeleça na vida dessas pessoas. Então nós precisamos também da plenitude do Espírito Santo, e para isso nós precisamos orar. O Espírito Santo, ou a plenitude do Espírito, não virá sobre nós se não houver uma busca pela plenitude do Espírito. Não acontecerá. Então nós precisamos entender que nós precisamos da plenitude do Espírito Santo, e somos nós que necessitamos dele, e não ele depende de nós. Nós dependemos em tudo do Espírito Santo, principalmente para nos levar até Cristo Jesus, nosso Senhor, para que o Senhor Jesus, sendo o caminho, nós venhamos a estar entrando juntamente na face de Deus, juntamente no trono da graça. Nós precisamos verdadeiramente do Espírito Santo para nos guiar a Cristo, e o Senhor Jesus nos guia até o Pai. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Quantas pessoas elas estão ainda dentro da igreja, mas simplesmente presas no plano terrestre ou terreno. Elas não têm uma visão eterna. Justamente esse texto de 2 Tessalonicenses 2:1, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós precisamos rogar, pedir, buscar, suplicar, orar a Deus pela nossa reunião com o Senhor Jesus. E não é na terra, é nos ares, é o arrebatamento da igreja. E há quantos tempos, ou há quanto tempo, há quantas pessoas
Já se esqueceram que este é o nosso maior intento, ou deveria ser o nosso maior intento, projeto, propósito, vontade, deleite, regozijo, gosto, gozo, alegria, felicidade, amor, fé, justamente pela nossa reunião com Cristo nos ares. Porque a partir desse momento, acabaram-se todas as dores, findaram-se os problemas, as lutas, não há mais condições de nós cairmos, quando nós nos reunirmos com Cristo na glória. Então que nós venhamos verdadeiramente observar se as nossas orações, as orações dos santos, estão sendo verdadeiramente em prol do reino de Deus, pela santificação do nome dele e pela vontade dele se cumprir em nossas vidas, pela plenitude do Espírito Santo em nós e através de nós alcançando outras pessoas. E é claro, nós devemos orar, pedir, Maranata, vem Senhor Jesus, para que possamos estar com Ele na glória. Então nós precisamos verdadeiramente orar pela nossa reunião com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Nós precisamos fazer como Paulo ensinou aqui, mediante a ação do Espírito Santo na sua vida. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então que nós oremos dessa forma e que Deus ele venha nos abençoar.